né? A gente tem que ser corajoso, gente, tá? Senão a gente vai estar... né? Você, amigo adventista que fica apontando, ó, o testemunho de Jeová, seita lá, olha aquela seita. Olha os mormons, olha aquela seita dos mormons. E se você estiver numa seita também? O que é, na verdade, um fato, né? Mas já parou para pensar nisso? Ainda dá tempo de sair. Meu pai, com 72 anos, abandonou a seita adventista, né? Nunca é tarde para sair de uma seita, tá? Nunca é tarde para sair de uma seita. Então ainda dá tempo, amigo, ainda dá tempo, até porque, de novo, não sou aqui, não tenho um papel de juiz, não tenho um papel de julgador para saber quem vai pro céu, quem vai pro inferno, mas posso te garantir uma coisa: quem faz parte de uma seita tá correndo sério risco ali de estar adorando um falso Deus, tá? Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3. Esse aqui é o último livro dessa série. Depois disso não falaremos mais sobre o Adventismo, pelo menos em forma de livro, né? Talvez a gente faça um vídeo aqui, outro ali, não sei. A gente deixa o Senhor nos guiar aqui nessa jornada ministerial. Mas, de fato, essa vai ser a última série de vídeos relacionados aos livros Descortinando o Adventismo. Então é muito especial essa série. Eu tô tendo muito carinho, muito cuidado, assim, tive muito cuidado ao escrever esse livro. Nós tivemos, para honra e glória de Deus, aí muita gente pedindo o livro, né? O volume 3, perguntando, mandando mensagens, quando que sai. E a gente poderia até ter lançado antes, mas não era a hora, sabe? A gente realmente teve muito cuidado para lapidar esse livro. O livro tem 480 páginas até agora, né? A gente ainda está em fase, enquanto estou gravando esses vídeos aqui, a gente está passando por uma fase final de revisão gramatical do livro e de diagramação. Então tudo indica que o livro vai ter entre 470 e 480 páginas, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, mas definitivamente mais de 600 notas de rodapé. Então é um livro que demandou muita pesquisa, muito trabalho, muitas madrugadas escrevendo e orando, enfim, para também sentir o momento certo de lançar esse livro, né? Então, mas é com muito carinho, muita alegria que a gente está lançando esse livro para vocês. E assim, gente, não é porque é meu, mas de minha autoria, mas não existe nada parecido, nem no Brasil, nem no mundo, tá? Que encompasse, né? Que tenha, apresente tanto conteúdo quanto essa série de livros, Descortinando o Adventismo volume 1, volume 2 e volume 3. É muita coisa, é muita informação inédita, principalmente ao povo brasileiro. Então vocês definitivamente vão... mas para quem que é esse livro, Gleison? Para quem que é esse livro? É para os evangélicos? Com certeza é para os evangélicos, né? Os evangélicos são quase o povo mais que deve ter mais interesse, né, a respeito desses livros, porque a gente vê muitos adventistas tentando proselitismo, né? Proselitar aí, e levar evangélicos para a igreja adventista. Então muitas vezes os evangélicos eles ficam meio assim mesmo sobre a questão do sábado, eles querem entender um pouco mais, né? E tá, você pode ir na internet, você pode até assistir vídeos como esse que eu estou fazendo aqui agora, mas o livro ele traz mais riqueza de detalhes, entendeu, gente? Então ali as fontes bibliográficas, então assim, vale a pena, tá? Vale a pena. A gente está com um preço super acessível ali,
É realmente mais para a gente poder divulgar mesmo o material e imprimir novos livros, né? Esse é o objetivo. O objetivo do Ministério não é ganhar dinheiro, nada disso. É realmente divulgar o trabalho e poder continuar imprimindo livros para as pessoas continuarem tendo acesso a eles. Tá bom, gente? Então, como que posso adquirir o livro, Gleison? Você pode ir até o site descortinadosdoadventismo.com, que está aí na sua tela, tá? Você pode ir na Amazon também. Aliás, no site a gente fez uma promoção bem bacana de você poder comprar o combo, né? Os 3 livros juntos por R$ 99,00, ou seja, 20% de desconto do valor total. É uma oportunidade bem bacana para quem não tem os 3 livros. Então você vai poder adquirir ali, você vai poder adquirir na Amazon também, através do Kindle e do livro físico. Tá bom, gente? Mas além dos evangélicos, para quem mais? É para os católicos? Com certeza. Povo católico, você quer aprender mais sobre as seitas, né? As outras seitas aí, além do Testemunho de Jeová, os Mormons. Até aprender um pouco mais da sua própria religião, porque a gente fala bastante ali também sobre o catolicismo. Interessante, tá? Que vocês saibam, né? Como é que funciona o Adventismo, mas como é que funciona várias outras questões, né? Por que o sábado está nos 10 mandamentos, mas não deve ser guardado? Isso está no volume 2. Falamos um pouquinho sobre isso também no volume 3. Mas enfim. E para os adventistas, Gleison? Também? Claro, os adventistas são os mais interessados, né? Os maiores interessados. Precisam ter esses livros, gente. Sabe? A fé, ela não pode ser uma fé burra, tá? A fé, ela tem que ter base também na razão. Tá? Não pode ser algo, né, maluco. Você tem que ter uma racionalidade, você tem que ter uma lógica para a coisa, né? Está lidando com coisas espirituais? Sim, estamos lidando com coisas espirituais que são difíceis de ser comprovadas? Sim, é verdade. Mas existe uma base que é a Bíblia. E existe, por isso que a gente estuda teologia, por isso que existe o estudo da hermenêutica, né? O estudo da exegese, o estudo do escatom, escatologia. A gente tem que entender o que se alinha mais. E aí, claro, vão haver várias linhas de entendimento em algumas situações, né? Tudo bem, a gente não tem problema quanto a isso. O problema, né, e a razão de existir da apologética é de manter o cara com o pé no chão, né? Ele tem que estar com o pezinho no chão. Ele pode ter a fé dele, mas ele não pode ficar louco, senão ele vai estar comprando lenço ungido, travesseiro ungido, todas essas loucuras que, aliás, se encaixam muito, né, nesse volume 3, porque fala de Ellen White, e principalmente no assunto de hoje que nós iremos lidar, que é, eu falei no vídeo passado que seria os devaneios de Ellen White, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as profetadas de Ellen White, as falsas profecias de Ellen White. Teria ela recebido fake news diretamente do céu? Não sei. Mas o fato é que um profeta, o maior teste, né, de um profeta é se as profecias dele ou delas de fato se cumpriram, né? Então veja bem, né? Veja como é interessante o negócio. Só esse vídeo aqui, só com esse vídeo aqui. Aliás, com cada vídeo individual, né, gente, da série, cada vídeo individual você já não existe mais Ellen White, não existe mais Adventismo. É só você assistir e se quiser mais informação, vai lá no livro, tá? E pegar e comprovar as informações, ver se eu tirei isso da minha cabeça ou se elas de fato existem, né? As fontes biográficas, tudo certinho. Vai, confira, né? E aí você tem que encarar a tua fé de frente. Fala, peraí, será que existe a possibilidade de eu estar enganado? Né? A gente tem que ser corajoso, gente, tá? Senão a gente vai estar... Né, você amigo adventista que fica apontando, ó, o Testemunho de Jeová, seita lá, olha aquela seita, olha os Mormons, olha aquela seita dos Mormons. E se você estiver numa seita também? O que é, na verdade, um fato, né? Mas já parou para pensar nisso? Ainda dá tempo de sair. Meu pai, com 72 anos, abandonou a seita adventista, né? Nunca é tarde para sair de uma seita, tá? Nunca é tarde para sair de uma seita. Então ainda dá tempo, amigo, ainda dá tempo, até porque
De novo, não sou aqui, não tenho papel de juiz, não tenho papel de julgador para saber quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas posso te garantir uma coisa: quem faz parte de uma seita tá correndo sério risco ali de estar adorando um falso Deus, tá? Enfim. Mas isso a gente vai mostrar ao longo da série, principalmente no capítulo 10, que eu creio que vai ser o vídeo 11 ou 12 dessa série, tá? Mas vamos lá. Vamos pro assunto de hoje, gente. Vamos lá. Ah, desculpa. Antes disso, a promoção, tá? Promoção super importante. Se a gente, como vocês sabem, cada vídeo a gente está sorteando 2 livros, um no YouTube e um no Instagram. No YouTube, como que você faz para ganhar? Comentando e tendo o melhor comentário, vou te marcar. Não vai ter pessoas repetidas, então se você já ganhou, amigo, esquece, você não vai ganhar de novo. Vamos dar espaço para quem ainda não ganhou o livro. Então, o melhor comentário de cada vídeo vai receber um livro aí no conforto de sua casa. E eu vou decidir esse comentário um pouco antes do lançamento do vídeo subsequente, né? Então hoje a gente está lançando esse vídeo para você assistir e daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, vai ter o próximo vídeo. Um pouco antes de a gente jogar no ar o próximo vídeo, eu vou definir ali o melhor comentário, tá bom? Então isso é através do YouTube. No Instagram, dessa vez, cada dia a gente está fazendo um negocinho diferente aqui. Dessa vez você vai poder utilizar, ou seja, se você no primeiro vídeo a gente pediu para você postar os 2 livros, né? Quem tinha os 2 livros teria que postar nos stories do Instagram, me marcar ali @GleisonPércio os 2 livros. Dessa vez não. Se você tem ou o volume 2 ou o volume 1, tanto faz. Qualquer um dos 2, tá? Você me marca com um deles no Instagram, nos stories, me marca ali que eu vou sortear, vou ver, vai ser aleatório. Eu vou escolher quem vai ganhar. Na verdade, sim, hoje vamos fazer um negócio diferente. Sim, hoje vamos fazer assim. A foto mais criativa com qualquer um dos 2 livros, volume 1 ou volume 2, qualquer coisa que você quiser fazer, tá? Quer jogar um desenho junto, quer escrever uma coisa engraçada, quer num papel e colocar ao lado, quer fazer uma foto, sei lá, uma foto bacana. A foto mais criativa com um dos 2 livros vai ganhar, mas você tem que escrever assim, ó, eu quero, tá, no post, eu quero, #volume 3, ou eu quero, #descortinando o Adventismo volume 3, tá bom? É isso que você precisa fazer e a gente vai escolher ali a foto mais criativa dessa vez, tá bom, gente? A gente vai criando as coisas aqui conforme a gente vai, né? Ao longo dos vídeos. Beleza? Então vamos lá. As profetadas, ou seja, as falsas profecias de Ellen White é o conteúdo do vídeo de hoje, vídeo 5, né? Teria ela recebido fake news vindas do céu? Bom, gente, o fato é o seguinte: existe algo na Bíblia que é algo bastante interessante, que eu me interessei demais, principalmente quando eu saí da Igreja Adventista, que são os dons do Espírito Santo. Tá, os dons do Espírito Santo são dons assim, é algo impressionante. Quando você vai ler e estudar a respeito deles, ali no livro de Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, Romanos 12 também, falam sobre esses dons. O que acontece? Você lê a respeito daquilo e você fala, uau, isso aqui parece os super-heróis da Marvel, né? Superpoderes, o cara consegue curar, o cara, né, que recebe esses dons, ou um dom, ou vários dons do Espírito, né? O cara tem a palavra do conhecimento, ou seja, meio que parece que o cara lê a tua mente, ou então ele tem o dom de enxergar o passado da pessoa, ou o futuro, né? O dom da profecia. O dom de maravilhas também, milagres e maravilhas, é algo absurdo, né? O dom da fé, que é aquela fé, não é qualquer fé, é uma fé absurda também.
Enfim, estão lá os dons, depois você lê. E eu acho muito interessante, se não me engano são 9 dons, né? Mas enfim, isso realmente é algo fascinante quando você vai estudar a respeito dos dons. Aliás, esse vai ser o tema do meu próximo livro. Ok? Vai ser o tema do próximo livro. Em breve vocês vão estar sabendo disso também, tá? Não escrevi ainda nada, mas eu já tenho o tema e vai ser algo bem bacana. Bom, vamos lá. É fascinante estudar sobre isso, mas é claro, quando você fala de dons do Espírito e você fala de pessoas que pode ser que tenham esses dons, esses caras ficam num outro nível, né? Pô, você olha para um cara que tem um dom do Espírito Santo realmente na vida dele, esse cara, se Deus não trabalhou muito no caráter dele, né? Ele vai se corromper, entendeu? Provavelmente, tá? Se Deus não trabalhou muito no caráter dele e concedeu, e assim, e os dons do Espírito Santo são dados, os dons de Deus são dados sem arrependimento de pecados. Então, o cara, Deus não vai tirar o dom. Ele deu, entendeu? Então, por isso que ele tem que escolher muito bem quem vão ser os profetas dele. Né? Quem que vai operar, né, debaixo desses dons aí. Então é algo assim bem escorregadio, né? Se você pega uma pessoa mau caráter, ferrou. Bom, o fato é que a melhor maneira de você verificar, tá, se a pessoa é um... Porque assim, além de você ter o problema do cara ser um profeta que tem o dom, ou seja, um profeta verdadeiro, né? E você tem que cuidar para ele não ser um Balaão da vida, que realmente profetiza, mas profetiza por dinheiro, ou profetiza, enfim, tenta fazer coisas erradas. Você tem os casos dos falsos profetas, tá? Que é o cara que nunca recebeu o dom, nunca recebeu esse dom, mas diz que recebeu. E aí, como é que faz? Além disso, você tem a pessoa, olha só, você tem a pessoa que está operando por outros espíritos também. Então é muita coisa envolvida aqui, gente. Esse mundo é porque, assim, eu creio que estou falando com cristãos aqui, pode ser que um ou outro agnóstico, um outro ateu entre nesse vídeo, mas eu creio que a maioria são cristãos, né? Esse nosso mundo é um mundo diferenciado, né? Ou seja, a gente está falando de nós conhecemos, a não ser que você seja um cessacionista, né? Mas quem não é cessacionista, nós conhecemos desse mundo, dos poderes sobrenaturais que Deus realmente concede, né, a alguns de seus filhos, e nós conhecemos o mundo espiritual. A gente sabe que existem coisas sobrenaturais acontecendo hoje, a todo momento, tá? À nossa volta. À nossa volta, tá? Existe um mundo espiritual, a gente está inserido dentro desse mundo espiritual, né? Então, assim, além de tudo isso, você tem também pessoas que operam debaixo de um outro espírito, de um espírito maligno. Tem esse problema também, tá? Por exemplo, você vê os adivinhos, você vê, sei lá, os cartomantes, que também tem os seus falsos, né? Tem os caras que inventam também. Mas tem a galera, tem os bruxos, né? Os feiticeiros, que aliás a gente vai de novo, a gente vai entrar nesse assunto pesado no capítulo 10, vídeo 11, sobre o ocultismo, mas existe esse outro lado. Então, existem pessoas que dizem que estão operando pelo Espírito de Deus, mas na verdade estão operando pelo Espírito do diabo. E aí, como é que você vai saber, né? É o seguinte, tem como você saber de algumas maneiras. Primeiro, pelos frutos, né? Você conhece pelos frutos, mas também Deus deixou uma chave, né? Que inclusive você viu no início desse vídeo, lá em Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Olha o que diz ali. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Olha só, era pesado, hein? A pena ali era pesada. Imagina se tivesse acontecendo isso nos dias de hoje. Quanta gente não iria morrer, né? Ou na época de Ellen White, né? Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Aí, a resposta, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele. Bom,
Então, veja bem, então Deus dá uma dica aqui, ó. Se esse cara profetizou e não se cumpriu, falso profeta. Falso profeta, entendeu? Ah, mas tá, Glenson, mas às vezes o cara não pode se empolgar e não tá ouvindo direito a Deus lá e solta uma profetada. Tá, vamos dizer que uma vez, sim, talvez duas, né? Mas me diz uma coisa, gente, o que acontece quando existe uma igreja que tem toda a sua base em cima de uma pessoa que se diz profeta, tá? Toda a base dela, os escritos dela, todas as doutrinas, tudo baseado naquela pessoa que, no caso da Igreja Adventista, Ellen White, né? O que acontece quando essa pessoa nunca acertou uma profecia sequer? E aí? Como que fica isso? Irmão Adventista, para pensar um pouquinho. Acorda um pouquinho agora. Me escuta. Me escuta. Profetisa da Igreja Adventista, Ellen White. Fato. Você segue os escritos dela, como se fossem a Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus. Fato. Fato. O que aconteceria se você descobrisse que ela nunca acertou nenhuma profecia? E aí você alinha isso com Deuteronômio 18, 20 e 22. E voa lá, você tem o quê? Uma falsa profecia, logo você tem uma falsa profetisa, logo você tem uma falsa religião, uma seita, tá? Então veja a importância desse vídeo aqui, gente. E não foi uma, não foi duas, foram várias. Nós vamos trazer aqui hoje 14 profetadas de Ellen White. Mas o fato é, ela nunca acertou nenhuma, zero, nenhuma profecia, tá? Complicado, né, gente? Complicado. Se você não sabia disso ainda, amigo adventista, fique sabendo agora, tá? Bom, o fato é, falsos profetas, eles nunca passam no teste do tempo. O falso profeta, o cara que está operando sobre outro espírito, ele até pode ter uma ajudinha do outro lado, lá, tal, de outro espírito, de uma potestade, no caso de Ellen White, mas o diabo e ninguém dentro do seu reino, das trevas, tem o poder da onisciência. Então eles não conseguem saber o futuro, eles podem até saber do passado. Por isso que você vê aí, de fato, algumas coisas meio estranhas, né? Alguns profetas aí falando, o cara entrega o passado para a pessoa. Mas quando ele vai profetizar do futuro, não acontece. E aí? Aí começam, né, as maracutaia, né? Não, mas essa profecia era condicional. Amigo, se você vai numa igreja e vê uma pessoa falar de uma profecia, ele erra, e ele fala, não, essas profecias eram todas condicionais. Você acreditaria nesse cara? Não, né? Com certeza não. E por que você acredita na Ellen White, então? Você tem que se perguntar essas coisas, tá bom? Tô aqui pra ajudar você, gente. Pare de me bater. Pare de bater, não tem problema nenhum também. Tá tudo certo. Vamos lá. As profetadas de Ellen White. Então vamos começar com a profetada número 1, tá? Bom, Ellen White, ela profetizou em 1856 durante uma conferência em Battle Creek. Essa é famosa, tá? Que algumas pessoas que estavam presentes no local estariam vivas para presenciar a volta de Jesus. Imagina lá, 1856. Conferência na igreja de Battle Creek. Ela começa a profetizar e ela diz o seguinte: público todo presente ouviu, tá? Ela diz o seguinte: foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à assembleia. Disse o anjo, olha só, ela meteu o anjo no meio da bronca aí. Alguns alimento para os vermes, alguns submetidos a 7 pragas, alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus.
Pá! Mais claro do que isso é impossível, gente. Tá claro. Algumas pessoas que estão aqui serão alimentos para, ou seja, vão morrer. Alguns serão submetidos às 7 últimas pragas. Então tem o grupo ali dos que morreriam antes das 7 últimas pragas, tem um grupo dos que seriam submetidos às 7 últimas pragas, e tem um grupo daqueles que estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados por ocasião. Não tem como. Não tem escapatória. Tá claro aqui. Ela não fala se algo acontecer. Se. Não. Isso aqui não tem se nenhum. É o que ela disse que ia acontecer. Muito bem. O que acontece? Isso foi em 1856. Em 1910, uma senhora chamada Evelyn Lewis Reeves se lembrou do que a Ellen White tinha dito. Tá? Ellen White estava viva ainda em 1910. E ela pegou e ela resolveu investigar o caso. Por que mais? Ela falou, nossa, essa senhora ela cresceu, né? Lançou um monte de livro e tem bastante seguidor aí e tal. Pá, beleza. Mas eu lembro de uma profecia dela, lá de 1856. E ela falou, vou investigar esse negócio. E ela investigou. E o que ela encontrou? Ela buscou todos os nomes dos presentes que estavam na Assembleia e ela encontrou as pessoas que estavam vivas em 1910. Ou seja, nessa época que ela se lembrou do ocorrido, ela pegou o nome e a idade de cada pessoa que estava viva ainda e que tinha estado naquela Assembleia lá em 1856, quando Ellen White profetizou isso, largou a profetada. Bom, ela fez a listinha, a gente vai ler a listinha aqui para vocês, tá? As pessoas que estavam vivas em 1910. Ellen White, com 83 anos. G.W. Amadon, de 78 anos. J.E. White, de 60, que era o filho dela, né, o Edson White, 61 anos. W.C. White, 50, que é o outro filho dela, Willie, de 56 anos. Ogden Lewis, de 62 anos. Lorinda Nordke, de 68 anos. Mary Smith Abbey, de 56 anos. May L. King, 78 anos. Azahel Smith, 74 anos. Evelyn Reeves, ela mesma, de 58 anos. Anna Wilson, de 70 anos. J.W. Batchelor, 73 anos. Ivila Batchelor, 72 anos. Julia McDowell, 73 anos. Smith Kellogg, 76 anos. Albert Kellogg, 74 anos. Emma Kellogg, 61 anos. J.W. Kellogg, 59 anos. A.A. Dodge, 80 anos. Hannah Hastings, 65 anos. Seymour Bovid, 82 anos. Griffin Lewis, 68 anos. Laura Kellogg Brackett, 65 anos. Mansell Marvin, 80 anos. R.M. Kilgore, de 67 anos. E Lorinda Carpenter, de 75 anos. Bom, muito bem. A pessoa mais jovem na época que ela fez essa lista tinha 56 anos, tá? Quando a gente traz essa conta para os nossos anos, tempo atual, a pessoa mais jovem, a pessoa mais jovem dessa época, que tinha 56 anos, hoje teria 170 anos. Obviamente, nenhuma dessas pessoas está viva nos dias de hoje, né? Então, isso diz o quê? Mais uma pecinha no quebra-cabeças aí da falsa profetisa Ellen White, que fica agora à exposição do mundo para que todos possam visualizar de maneira cristalina a realidade dos fatos. Gente, falsa profecia, pelo amor de Deus, tá? Profetada número 2. Ellen White profetizou que Jesus voltaria em junho de 1845. Bom, existia uma senhora chamada Lucinda Burdick, que na década de 1840 era uma amiga muito próxima de Ellen White. Né? Ela era esposa de um pastor e diversas vezes ela ouviu pessoalmente as profecias de Ellen White serem pronunciadas. Bom, a senhora Burdick relatou aí uma das profecias de Ellen White em que ela dizia que Jesus voltaria em junho de 1845. Tá? Olha o que ela disse aqui. Ó. Durante o ano de 1845, eu encontrei a Sra. White por diversas vezes na casa do meu tio em South Windham, no Maine.
primeira reunião se deu no mês de maio, que foi quando eu ouvi declarar que Deus havia revelado a ela que Jesus Cristo voltaria à Terra em junho daquele mesmo ano. Bom, se Ellen White disse para ela que Jesus voltaria naquele mesmo ano, não voltou, falsa profecia, falsa profetisa, tá? É impossível que ela seja uma verdadeira profetisa do Senhor. Bom, sigamos adiante. Profetada de número 3. Ellen White profetizou novamente naquele mesmo ano que Jesus voltaria agora em setembro de 1845. Novamente a senhora Lucinda, meio cagueta ela, mas tá. A senhora Lucinda declarou através de uma carta notarizada, ela fez questão de notarizar a carta. Declaração notarizada. Que no ano de isso ela fez no ano de 1908, essa carta notarizada, né? Escrevendo ali o que Ellen White tinha dito. Diz que Ellen White havia enunciado em sua presença diversas profecias sobre a volta de Jesus. A primeira, em junho de 1845. A segunda tinha ficado para setembro daquele mesmo ano. Olha lá o teor do documento dela. Olha o que ela diz ali. Durante a estação de feno, encontrei-a novamente, encontrou Ellen White novamente, na companhia de James White, no mesmo lugar, e ouvi meu tio perguntar a ela sobre o fracasso do senhor em aparecer em junho, de acordo com as suas visões. O tio dela falou: Ô, Ellen White, você falou que ia vir em junho, já passou junho, e aí? Ela respondeu que tinha sido informada na linguagem de Canaã, e que ela na época não a entendia, mas que desde então tinha entendido que Cristo voltaria em setembro, no segundo crescimento da grama, em vez do primeiro crescimento da grama em junho. Tá. Gente, Ellen White aqui, ela tenta se justificar dizendo que Deus havia falado com ela na língua de Canaã e por isso ela não havia entendido o recado direito. Sobre isso, a gente tem algumas perguntas, né? Primeira pergunta: por que Deus falaria com Ellen White numa língua que ela não entendia? Para pra pensar, né? Por quê? Segunda pergunta: como é possível que a senhora White, logo na sequência, em tão pouco tempo, tenha aprendido a falar a língua de Canaã fluentemente? Seria o cananês? Talvez seja o cananês, não sei. Como ela aprendeu tão rápido, né? E em terceiro ponto, que a gente gostaria de indagar aqui aos nossos amigos telespectadores. Quem seria suficientemente ingênuo para acreditar em tamanha mentira? Ai, meu Deus. Muito bem, essa é a terceira profetada. Tá. Aí você pode falar: não, Gleice, a Lucinda é uma serva de Satanás. Ela inventou isso aí, não é verdade, entendeu? Para. Isso não é prova nenhuma. É uma mulher que notarizou lá, falou que conheceu ela, mas tinha alguma rixa com ela. Ou estava sendo usada por Satanás. Então tá bom. Ok, então vocês não acreditam? Então vamos falar de uma outra profetada aqui. Ellen White mais uma vez profetizou falsamente que Jesus voltaria dentro de alguns meses do ano de 1850. Só que dessa vez ela mesma falou isso, tá? Então já fica um pouquinho mais complicado. Aqui está nos primeiros escritos, páginas 64 e 67. Olha só. Numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse: o tempo. Ela jogou na conta do anjo acompanhante, né? Olha só. Meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminado. Refletis como deveis a amorável imagem de Jesus. Foi-me indicada então a terra e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Sobre a terceira mensagem angélica, volta lá no vídeo 3, no vídeo 3 e assiste, você tem que assistir esse negócio. Impressionante. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo, maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles e pouco tempo para fazê-la. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo, e cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte: mas agora o tempo está quase findo, e o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Em poucos meses.
gente, poucos meses, tá? Isso foi em 1850. Vamos dizer aí, vamos dar uma colher de chá e dizer que poucos meses sejam aí 12 meses, porque mais de 12 meses já não é mais poucos meses, né? Concorda com isso? Isso foi em 1850. No máximo, estourando em 1851, Jesus teria que voltar, né? Porque ela foi clara. Em poucos meses, o povo teria que aprender porque Jesus estava voltando. Gente, vocês se lembram que o Joseph Bates tinha dito que o juiz investigativo iria durar 7 anos? Lembra aquela interpretação dele lá, de um texto obscuro lá de Levítico, sobre as 7 manchas no altar, uma coisa assim. Pois é, Ellen White cria naquilo. Ela achava que o juiz investigativo ia durar só 7 anos, a partir de 1844. Ou seja, Jesus ia voltar em 1851, por isso que ela falou isso, tá? Obviamente não aconteceu. Então, por quê? Porque ela insistia em tentar adivinhar o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso que na primeira visão dela, ela disse lá que Deus falou para ela o dia e a hora da volta de Jesus. Ela esqueceu, né? De Atos 1:7, Mateus 24:36, quanto aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai, né? Muito bem. Bom, o fato é, já se passaram 174 anos, exatos 2088 meses. E até agora, 2088 meses não são poucos meses. Até agora Jesus não voltou, tá? Então, fato, profetada, falsa profecia, falsa profetisa. Bora, profetada número 5 agora. Ellen White prevê em 1882 que a antiga Jerusalém nunca mais seria reconstruída. Vamos ler sobre essa profetada sobre Jerusalém? Olha lá. Foram-me indicados então alguns que estão em grande erro de crer que é seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. Vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Cara, essas coisas de vi, né? Ela sempre fala vi também. O Senhor me mostrou, vi. Então a gente viu que o que ela viu muitas vezes era tirado de outros livros, plagiado, ou alucinações, porque ela diz que a velha Jerusalém, ela diz que viu que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. O que acontece, gente, é o seguinte: em 1882, que foi quando ela escreveu esse negócio aí, não havia qualquer alusão no mundo geopolítico de uma legitimação de reconhecimento da ONU sobre o Estado de Israel. Não havia nada disso, né? Aliás, creio que nem ONU existia nessa época, se eu não me engano. Bom, nem sequer a reconstrução da antiga Jerusalém. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. O que se via lá em Jerusalém nessa época era uma cidade desolada, era a mesma cidade da época das Cruzadas, por exemplo. Era um negócio nada a ver com o que existe hoje. Somente uma revelação legitimamente divina poderia prever que Israel voltaria a se reerguer, né? Ou seja, que os judeus voltariam a Jerusalém em 1945, lá depois do Holocausto, e que em 1948, através até de um voto de Minerva, de Oswaldo Aranha, ali no Conselho da ONU, né? Em 1948 foi, então, oficializado ali o Estado de Israel. Ninguém conseguia imaginar que isso fosse acontecer em 1882, ninguém via isso. Ninguém olhava, pô, não, estava longe disso. Então, que excelente oportunidade para Ellen White, se ela fosse de fato uma profetisa verdadeira do Senhor, de ela profetizar exatamente o contrário do que ela profetizou. Ela deveria ter falado: olha, eu vejo que Israel será reconstruído e a antiga Jerusalém será reconstruída. O Estado de Israel será novamente erguido, né, e legitimado. Pô, que oportunidade ela perdeu! Mas não, porque toda a mente carnal da época só conseguia ver isso, né? Que Jerusalém nunca seria reconstruída. Que foi exatamente o que ela profetizou. Mais uma profetada, é óbvio, né?
liberou ali mais uma profetada e deu exatamente o efeito contrário, totalmente contrário do que ela havia predito. Né? A Velha Jerusalém não somente foi reconstruída, como foi muito melhorada. O Estado de Israel foi oficialmente criado, legitimado pela ONU em 1948, e hoje apresenta um dos exércitos mais poderosos do planeta. Quem diria, né? Então essa foi mais uma fake news aí, entregue pela mensageira do Senhor, né, e consumida ali pelos seus seguidores que insistem em não enxergar o óbvio que a mulher era de fato uma falsa profetisa. Proclamadora de falsas profecias em série. Impressionante. Profetada número 7. Ellen White profetizou que durante a Guerra Civil Americana a Inglaterra iria invadir os Estados Unidos, arrasar com o país e humilhá-los grandemente. Oh, Deus meu! Vamos lá, vamos ler o que ela escreveu. Fui mostrada que se o objetivo desta guerra fosse exterminar a escravidão, então, se desejado, a Inglaterra teria ajudado o Norte. Mas a Inglaterra compreende plenamente os sentimentos existentes no governo e que a guerra não é para abolir a escravidão, mas apenas para preservar a União, e não é do seu interesse tê-la preservada. Nosso governo tem sido muito orgulhoso e independente, governo americano. O povo dessa nação se elevou aos céus e olhou com desdém para os governos monárquicos, triunfando em sua liberdade proclamada, enquanto a instituição da escravidão, que era 1000 vezes pior do que a tirania exercida pelos governos monárquicos, foi permitida a existir e foi acarinhada. Nesta terra de luz, é acarinhado um sistema que permite que uma parte da família humana escravize outra parte, degradando milhões de seres humanos ao nível da criação animal. Não se encontra um pecado igual a esse em terras pagãs, disse o anjo. Ouça, ó céus, o clamor dos oprimidos, e retribua os opressores em dobro de acordo com seus atos. Esta nação ainda será humilhada até o pó. Tá. Continua. A Inglaterra está estudando se é melhor aproveitar a atual condição fraca de nossa nação e arriscar-se a fazer guerra contra ela. Ela está ponderando o assunto e tentando sondar outras nações. Tem que, se iniciar uma guerra no exterior, ficará fraca. Teme que, se iniciar uma guerra no exterior, ficará fraca em casa e que outras nações aproveitarão sua fraqueza. Outras nações estão fazendo preparativos ativos, porém discretos, para a guerra. Esperam que a Inglaterra entre em guerra com a nossa nação, pois assim teriam a oportunidade de se vingar por ela ter se aproveitado deles no passado e cometido injustiças. Uma parte dos súditos da rainha aguarda uma oportunidade favorável para se libertar, mas se a Inglaterra achar que compensa, ela não hesitará em momento algum em aproveitar suas oportunidades para exercer seu poder e humilhar nossa nação. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a servir e haverá guerra geral, confusão geral. Bom, a verdade é que qualquer estudioso da história americana sabe que em todos os registros históricos da Guerra Civil Americana, que ocorreu entre 1861 e 1865, em absolutamente nenhum momento, a Inglaterra declarou guerra aos Estados Unidos. Logo, nunca humilhou-a até o pó. Mentira. Tá. Aí pode vir lá, né, os advogados da Ellen White, da Igreja Adventista, querer argumentar que essa era uma profecia condicional de Ellen White. Né, mas não procede, sabe por quê? Se você ler o texto ali, ó, você vai ver o seguinte. Ellen White escreveu claramente ali na sua profetada, abre aspas, quando a Inglaterra declarar guerra. Não era uma questão de se a Inglaterra declarar guerra, mas quando a Inglaterra declarar guerra. Ou seja, a declaração de guerra por parte da Inglaterra era uma questão, não era uma questão de se, mas de quando iria acontecer. Era só um momento que... E o momento teria que ser na Guerra Civil, porque ela estava falando ali sobre a Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865. Ou seja, o veredito, novamente, é claro, falsa profecia, falsa profetiza. Profetada de número 8. A escravidão seria reinstaurada no sul dos Estados Unidos. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos ler o que ela escreveu ali. A escravidão será novamente reavivada nos estados do sul, pois o espírito da escravidão ainda vive. Portanto, não será conveniente para aqueles que trabalham entre as pessoas de cor pregar a verdade tão ousada e abertamente como poderiam fazer em outros lugares. Até mesmo Cristo vestiu suas lições em figuras e parábolas para evitar a oposição dos fariseus. Bom,
que ela escreveu no começo? A escravidão será novamente reavivada nos estados do sul. Tá claro. Tá claro. O que ela escreveu aqui. Obviamente, a escravatura nunca mais voltou a ser instaurada nos Estados Unidos. Nenhum lugar dos Estados Unidos. Né? No fim da Guerra Civil Americana, a escravidão foi abolida e jamais tornou-se ser algo legalizado no país norte-americano. Todo mundo sabe disso, gente. Desde então, é processado por crime federal qualquer pessoa que busca ali engajar, né, nesse tipo de atividade ali, qualquer atividade ligada à escravatura. Claro, existem alguns casos isolados que você pega lá o cara e tal, mas esses casos são punidos severamente pela lei americana, né, e que prende os responsáveis e condena por essas atividades ilegais. Então, o que ela disse não foi isso, ela disse que a escravidão será novamente reavivada nos Estados do Sul. Reavivada não é um outro caso isolado de loucos aí que fazem algumas loucuras, não. Reavivado é algo, né, que muita gente está fazendo, tá? E daí, assim, eu leio nas entrelinhas até algo assim que seria, né, meio que legalizado mesmo. Mas não, isso não é verdade, tá? Então, mais um exemplo aqui de falsa profecia, né? E de uma falsa profetisa. Hoje em dia, qualquer pessoa americana tem o direito de escolher onde quer trabalhar. Isso não existe mais, tá? Ainda mais aqui, né? Ainda mais aqui nos Estados Unidos, que é um dos países mais avançados do mundo. Se você falasse lá na África, lá sei lá, algumas partes da Ásia, até algumas partes da América do Sul, que também não existe mais. Mas assim, se você falar, mas não, estão falando aqui dos Estados Unidos, gente, para. Tá? Vamos seguir adiante. Profetada de número 9. Os senhores feudais, donos de escravos, estariam vivos para receber as 7 pragas do Apocalipse. Olha só, esse texto aqui, a gente entrou em detalhes nesse texto, lá naquela resposta que a gente deu ao Rodrigo Silva, daquela defesa esdrúxula que ele fez lá no canal dele, da Ellen White. Um papelão que ele fez. Assistam, se vocês não assistiram ainda, assistam o vídeo que eu, Wagner Olmos e o Rodrigo Custódio fizemos, desmascarando o Rodrigo Silva ali. Tá no meu canal, tá no canal do Para Que Possamos, tá no canal do Pastor Eliseu Rodrigues, tá no canal do Wagner ali também, o Remanescente, né? Se inscrevam nesses canais aí, gente, tá bom? São muito... tá no canal do CACP também, inscrevam no canal do CACP. Bom, vamos ler esse texto. Não o texto inteiro, né? Uma parte dele que fala sobre isso. Vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas dos seus escravos, a quem ele tem conservado em ignorância, e os pecados dos escravos serão visitados sobre o senhor. Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo senão o açoite do seu senhor, e conservando-se em posição mais baixa que a dos animais. Mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhe ser como se nunca tivesse existido. Ai, meu Deus. Ao passo que o senhor de escravos tem de enfrentar as 7 últimas pragas e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Gente, ela escreveu isso aqui, ó, em Primeiros Escritos, página 276. Tá? Bom, aqui ela fica claro, né? Ela sempre fazia isso, né? Para ela tudo era no tempo dela, entendeu? O Apocalipse vai acontecer agora, o fim dos tempos. E ela tentava incutir o medo nos seguidores dela. É uma das formas que aceitas, é a religião também, né? Te prende, a falsa religião, digamos assim, mas te prende pelo medo, né? Vamos prender essa pessoa aqui pelo medo, entendeu? E aí foi o que ela fez ali de novo e de novo e de novo com seus seguidores. E aqui foi uma das formas também. Então ela basicamente dizia que os senhores feudais, ou seja, Jesus ia voltar naquela época. Então fiquem aqui na Igreja Adventista, que nós temos a verdade. Bom, você já sabe como que ela fazia, né? E como até os pastores também da Igreja Adventista fazem. Mas o fato aqui não é esse. O fato mais importante aqui é a questão que ela diz claramente, tá? Que o senhor de escravos tem de enfrentar as 7 últimas pragas e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte.
ela foi taxativa. O senhor de escravos tem, eles vão passar pelas 7 últimas pragas e eles teriam que estar vivos até hoje, gente, pelo amor de Deus. Ela escreveu isso lá nos primeiros escritos, lá em 1850 e pouco. Morreu todo mundo, galera. Para! Entendeu? Morreu, esses caras morreram todos. Não tem mais. Não tem mais senhor feudal aqui. Entendeu? Não tem, não existe. Esses caras já foram, já morreram. Tá? Então, fica claro, mais uma vez, né? Que ela, assim, muito claro. Muito claro. Que a citação dela é absurdamente clara. Vamos ler de novo? Olha lá. Sim, mas Deus fez por ele o melhor que um Deus. Aliás, aqui tem a questão também dela dizer aqui que Deus iria eliminar esse escravo da existência. Ó, Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer, permitir-lhe ser como se nunca tivesse existido. Isso aqui tem implicações seríssimas também. Como assim nunca tivesse existido? A doutrina do aniquilacionismo, mais ou menos, né? Porque mais ou menos, tá? Porque aqui ela já vai para um passo acima. Ela fala, ó, o que o escravo fez? Não fez nada, só nasceu escravo. Nasceu escravo e morreu escravo. Para ela isso tem que eliminar esse cara aí, tá? E não sei de onde ela tirou isso, porque na Bíblia não tem nada, não fala de nada disso. Mais uma vez ela fica inventando situações aí, né? Bom, mas ó, a questão toda aqui é, ela logo em seguida diz taxativamente, ao passo que o senhor de escravos tem de enfrentar as 7 últimas pragas. Então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Tá claro, gente, pelo amor de Deus. Não tem conversa aqui. Não tem um se, não tem nada de condicional, nada. Tá? É isso aqui, claro, absolutamente cristalino. Tá? É impressionante, né? Ver que muita gente ainda leva essa mulher a sério. Tipo, um negócio assim, absurdo mesmo. Tá? O problema, gente, é que quando você tem uma pessoa que faz essas coisas, que é incutir medo, tal, e é uma religiosa fanática, como tem vários, porém tudo bem. Mas ela era uma religiosa fanática que possuía influência nesses adventistas e possui influência até hoje. Então, imagine você vê um louco andando por aí na rua, falando um monte de besteira, ninguém dá bola. Agora, quando um louco que fala um monte de besteira e as pessoas param para escutar, tem problema, aí dá problema, tá? Porque você mostra, deixa claro, mostra os escritos dela, mostra os profetados e as pessoas ainda não quero saber, tá? Enfim. Vamos lá, o fato é que os senhores feudais morreram no início dos anos 1900, ou seja, há mais de 100 anos já não existe mais senhores de escravos no planeta Terra. Mais uma fake news vinda da profetisa do senhor aí. Profetário número 10. A senhora White profetizou em 1864 que em breve a Terra seria despovoada. Essas aqui acho que poucas pessoas conhecem. Olha lá. O que ela escreveu: a família humana me foi apresentada enfraquecida. Cada geração tem se tornado mais fraca e toda forma de doença comete a raça humana. Milhares de mortais estão levando uma existência miserável. Alguns têm corpos deformados e doentes, nervos abalados e mentes sombrias. O poder de Satanás sobre a família humana está aumentando. Se o Senhor não vier em breve destruir seu poder, em pouco tempo a terra estaria despovoada. Se o Senhor não vier em breve e destruir seu poder, o poder do inimigo de Satanás, em pouco tempo a terra estaria despovoada. Tá, isso foi há mais de 150 anos atrás. Ela disse que em breve, olha lá, se o Senhor não vier em breve e destruir seu poder. Em breve naquela época lá. Já passou 150 anos. Não aconteceu. Pelo contrário. Desde então o mundo cresceu exponencialmente. Naquela época existiam acho que 1,5 bilhões, se eu não me engano, de pessoas vivas no planeta. Hoje já somos 8 bilhões de pessoas. E em 2050 a estimativa é que seremos 2050 a estimativa é que seremos 20 bilhões de pessoas.
Jesus vai voltar antes? Pode ser, mas a estimativa é que em 2050 teremos 20 bilhões de pessoas. Bom, mais uma visão equivocada de Ellen White sobre um futuro sombrio e doente a respeito do mundo que não se concretizou. E mesmo que isso ocorra, né, no futuro próximo ou não, a expressão em breve não poderá mais ser aplicada. A expressão que ela usou, em breve. Ou seja, falsa profecia novamente. Claro, mais claro que tá mais na cara que nariz, tá? Bom, mais uma fraude aqui. Profetada número 11. Ellen White profetizou que ela mesma faria parte dos 144 mil escolhidos citados no livro de Apocalipse. Isso está naquela primeira visão dela que a gente já repetiu milhares de vezes aqui, mas vamos falar mais uma vez. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar e, se fores fiel, juntamente com 144 mil, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos: aleluia. Se exclamaram aleluia, provavelmente é porque eram eles, né? Eram os 144 mil que estavam exclamando. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã. A língua de Canaã, que tem a ver Canaã, rapaz? Poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Ué, mas ela não falou que sabia falar a língua de Canaã? Bom, vi lá. Mais uma contradição, acabei de pegar aqui. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Ninguém, a não ser os 144 mil, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes, tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, dentre os vivos, fala o texto. Apocalipse 14, 1 a 5 e 15, 3. Estes são os que vieram da grande tribulação. Ora, se vieram da grande tribulação, estavam vivos, não morreram. Não morreram, vieram vivos da grande tribulação. Não morreram. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo, da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízes de Deus. Outra loucura dela, né? Mas lá, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízes de Deus. Então, quando você junta as peças, né? Tendo sido transladados da terra dentre os vivos. Esses são os que vieram da grande tribulação. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Somente os 144 mil entram nesse lugar. 144 mil terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Quando você junta todas essas peças, o que a gente tem aqui de declaração de Ellen White? 3 declarações. Primeira, Ellen White diz ter recebido de seu anjo assistente a informação de que se ela fosse fiel, juntamente com os outros 144 mil escolhidos, eles iriam poder viajar para outros mundos. Primeira declaração. Segunda declaração. E ela já tinha ido, né, para Júpiter e Saturno. Mas tá. Ou foi na sequência. Segunda declaração. Somente os 144 mil poderiam entrar em um determinado templo no céu e ela esteve dentro de tal templo. Descreveu o que viu por lá e em seguida se retirou. Se lembra, gente? Se lembra, ó? Ninguém a não ser os 140... Não. Cadê? Aqui. Somente os 144 mil entram nesse lugar. O próprio Jesus falou. Eles exclamaram, aleluia. Lembra? Bom. Terceira declaração. Os 144 mil permanecerão vivos até a segunda volta de Jesus. Essas 3 declarações estão claríssimas, cristalinas aqui. Concordam comigo?
Volte o vídeo e vejam de novo o que eu falei ali. Bom, visto que Ellen White faleceu em 1915, evidentemente ela não faz parte dos 144 mil escolhidos do Senhor, gente. É uma questão lógica, né? Você vai junto as peças, pelo amor de Deus. Tá? Logo, a gente só tem duas opções para essa coisa aqui. Ou ela foi infiel e foi rejeitada por Jesus, porque ela não pode mais fazer parte dos 144 mil. Ou simplesmente as suas visões foram falsas e não devem ser levadas a sério. De qualquer maneira, a Igreja Adventista sai perdendo e os membros também, porque ficam seguindo uma falsa religião. Né? Vamos falar, porque tem alguns teólogos, a gente apresenta as defesas adventistas também. Ó, alguns teólogos dizem o seguinte, que em nenhum momento Ellen White disse que os 144 mil não veriam a morte. Mas isso não é verdade, tá? Porque, olha só, no livro Primeiros Escritos, ela deixa claro que em uma outra passagem, e aqui também, se você ler ali direito, fala também, mas tem uma outra passagem que ela diz que os 144 mil escolhidos nunca morreriam. Olha só. Então a trombeta de prata de Jesus soou ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto. As sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144 mil clamaram aleluia quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Tá claro, né, gente? Tá claro. Os 144 mil viram a ressurreição e falaram e clamaram aleluia, porque eles reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. Jesus vem. Não tem como distorcer isso. Jesus vem, fala, levanta do pó. O pessoal levanta. E os 144 mil estão olhando. Falam, aleluia. Meus amigos que tinham morrido agora estão comigo de novo. E aí o que aconteceu? Nesse mesmo instante fomos transformados e arrebatados. Fomos. Ela coloca aqui, fomos transformados e arrebatados. Ela também está vendo, ela está viva. Ela não falou, e eu também ressuscitei. Não, ela está junto com 144 mil. Tá? Aí tem alguns indivíduos que falam assim, verdade, sim. Mas o que o anjo assistente dela quis dizer, na verdade, é que ela estaria junto com eles, com 144 mil, mas não necessariamente ela fazia parte dos 144 mil. Ou seja, segundo essa teoria e argumento, né, desses malucos advogados aí adventistas, a Bíblia então teria que mudar o número de pessoas de 144 mil para 144 mil e um, né, Ellen White. E mesmo assim, se ela não ressuscitou junto com os amigos lá dos 144 mil e não fazia parte dos 144 mil, então ela teve uma ressurreição especial só para ela. Só para ela. O que a Bíblia não tem, não abre. Aonde que está escrito isso? Ó, teremos, lá no Apocalipse, tem um versículo ali, ó. Tá, e esses caras estarão aqui, e outros estarão lá pro trono branco, mas Ellen White, o espírito de profecia, mensageiro do Senhor, essa terá uma ressurreição especial. Não tem isso na Bíblia. Mas tá, esquece isso. De qualquer maneira, ela disse que ela entraria no templo lá. Porque ela entrou no templo. Que somente 144 mil poderiam entrar. Gente, não tem como, tá? Não adianta distorcer. Não tem nem o melhor advogado do mundo. O cara tem que ser muito tapado para não enxergar. Para ser enganado. Não é possível, cara. Depois disso tudo, né? Depois disso tudo que a gente tá mostrando. Não é possível. Antes, tá, você nunca viu nada. Você nunca viu um vídeo do Descortinando Adventismo aqui do canal Gleison Perso Guerreiros de Yeshua. Você não leu nenhum livro do Descortinando. Você não viu nenhum dos nossos vídeos. Você não viu nada do CACP. Você não viu nada do canal Remanescente. Você nunca viu nada lá do Para Que Possamos.
Todos esses canais fazem um excelente trabalho. Assistam. Tá, você nunca viu. Mas agora você tá vendo. Agora você tá vendo. Agora você já. Só esse vídeo aqui já te torna sem desculpa. Pelo amor de Deus. Vá nas fontes. E leia ver se eu estou inventando. E ela diz: fomos transformados e arrebatados. Fomos transformados e arrebatados. Então, né, não tem como, não tem escapatória, gente, tá? Bom, verdade é, após isso não tem como contra-argumentar, você tem que ser liberto em nome de Jesus, né? E se juntar a praticamente todo mundo cristão que sabe que a Igreja Adventista é uma seita, né? Pelo amor de Deus. Profetado no número 12. Ellen White, em virtude de uma visão que diz ter recebido, passou a ensinar sobre a doutrina da porta fechada, que consistia na ideia de que ninguém poderia ser salvo após o dia 22 de outubro de 1844, com exceção daqueles que creram em William Miller sobre a falsa vinda de Jesus em 1844. A gente falou extensamente sobre isso uns 2 vídeos atrás. Falamos muito sobre isso no volume 1 da série Discutindo o Adventismo. A gente secou essa doutrina da porta fechada em detalhes no livro, tá? Que foi uma profetada das mais perigosas de Ellen White, porque ela dizia que ninguém precisava pregar o evangelho mais, né? Imagine, né? Imagine quantas pessoas deixaram de se salvar porque eles espalharam essa meleca por aí, tá? Essa barbaridade. Bom, e aí você pode falar, não, Gleice, da onde? Porta fechada, o que você está falando? Bom, já falamos diversas vezes, mas vamos repetir aqui, tá? Ela cria e ela ensinava a respeito da porta fechada, olha lá. Enquanto estava em Exeter, Maine, em reunião com Israel Damon, James... Israel Damon é uma outra história que vocês vão ver num outro vídeo mais pra frente. James e muitos outros. Muitos deles não acreditavam na doutrina da porta fechada. Sofri muito no início da reunião. A incredulidade parecia estar em todos os lados. Ela cria, mas eles não criam. Havia uma irmã lá que era considerada muito espiritual. Ela havia viajado e sido uma pregadora poderosa na maior parte do tempo, por 20 anos. Ela verdadeiramente tinha sido uma mãe em Israel, mas uma divisão havia surgido no grupo sob a ideia da porta fechada. Ela tinha grande empatia pelas pessoas e por isso não podia acreditar na ideia de a porta da graça estar fechada. Eu não sabia nada a respeito do que ela pensava sobre o assunto. A irmã Dearborn levantou-se para falar. Eu me senti muito, muito triste. Finalmente minha alma parecia estar em agonia, e enquanto ela estava falando, caí da cadeira para o chão. Foi então que tive uma visão de Jesus se levantando do seu trono mediador e indo para o lugar santíssimo como noivo para receber seu reino. Todos estavam profundamente interessados na visão. Todos disseram que a ideia era completamente nova para eles. Um errinho aqui. O Senhor trabalhou com um poder imenso, estabelecendo a verdade em seus corações. A irmã Durban sabia qual era o poder do Senhor, pois ela o tinha sentido muitas vezes, e pouco tempo depois de eu cair, ela também foi atingida e caiu no chão, clamando a Deus por misericórdia. Quando saí da visão, meus ouvidos foram saudados com o canto e o clamor da irmã Durban, com uma voz alta. A maioria deles recebeu a visão e ficou convencido sobre a doutrina da porta fechada, gente. Pelo amor de Deus, ela cria na porta fechada por um bom tempo, ensinou sobre isso. É claro, isso a própria Igreja Adventista admite. O que já por si só é um absurdo que admitam e não declarem, né, publicamente que Ellen White era uma falsa profetisa. Eles dizem que ela pregava sobre isso. Enfim, a gente não precisa mais comprovar isso. Tem alguns outros textos aqui falando sobre isso, bababá. A carta dela para o Joseph Bates. Tá, não vou ler sobre isso porque vocês já sabem. Vocês já sabem que ela cria nisso. Tá. Eu vou ler só mais um texto porque esse aqui é muito forte. Olha só. Foi-me mostrado que o que teve lugar no céu, no final do período profético, 1844, terminando Jesus seu ministério no lugar santo e fechando a porta daquele compartimento, grande treva baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vinda e o perderam de vista. Jesus envergou vestes preciosas. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha, uma romã. Um peitoral de confecção curiosa estava suspenso em seus ombros, movendo-se ele
luzia como diamantes, avolumando letras que pareciam semelhantes a nomes escritos ou gravados no peitoral. Sobre a cabeça trazia algo que tinha a aparência de uma coroa. Quando ficou completamente ataviado, achou-se rodeado pelos anjos e em um carro chamejante passou para dentro do segundo véu. Foi-me então ordenado que observasse os dois compartimentos do santuário celestial. A cortina ou porta foi aberta e foi-me permitido entrar. A mulher entrou lá, mano. Pelo amor de Deus. Olha a viagem dela. Enfim, tá claro isso. Existem. Depois você vai ver no livro sobre Robert Olson, que foi o curador do White State, e ele também admite, tá, que ela cria e ela ensinou errado e por muitos anos essa doutrina. Agora só, a gente vai ler sobre essa questão, a gente vai ler só mais uma coisa que é cumprido aqui, mas vale muito a pena, a gente tem que ler isso aqui, até porque acho que depois disso só tem mais duas profetadas, tá? Aí a gente acaba. Mas essa carta ela é muito forte, que é a carta inteira da Lucinda Burdick. Você lembra aquela mulher que notarizou a carta? Então, a gente teve acesso à carta inteira dela. Vocês têm que ouvir esse negócio aqui que essa mulher escreveu. Olha só que forte isso daqui. Eu sou de origem batista e fui convertido à religião de Jesus Cristo quando eu ainda era apenas uma criança. A influência do movimento adventista de 1843 e 1844 chegou até mim, mas eu não entendia seus argumentos e de forma alguma me identificava com eles até o ano de 1845. Eu ouvi falar pela primeira vez da senhora Ellen Harman, posteriormente a senhora Ellen White, no início do inverno, janeiro ou fevereiro de 1845, quando meu tio Josiah Little veio à casa do meu pai e relatou ter visto uma moça chamada Ellen Harman tendo visões, que ela afirmava serem dadas por Deus. Ele disse que ela afirmava que Deus havia revelado a ela que a porta da graça estava fechada para sempre e que a partir daquele momento não haveria mais salvação para os pecadores, totalmente coerente com o restante dos textos que ela escreveu a respeito da porta fechada, ou seja, né, claro que ela ensinava sobre isso. Isso me causou grande inquietude e angústia, pois eu ainda não havia sido batizado e meu coração jovem estava muito perturbado quanto à minha salvação se a porta da graça realmente estivesse fechada. Durante o ano de 1845, encontrei a senhora Ellen Harman várias vezes na casa de meu tio em South Windham, Maine. O primeiro desses encontros foi em maio, quando eu vi ela declarar que Deus havia revelado a ela que Jesus Cristo retornaria a essa terra em junho. Você lembra aquelas antigas profetadas lá, que a gente tirou dessa carta também? No próximo mês. Durante a temporada de feno, encontrei-a novamente na companhia de James White, no mesmo lugar, e eu vi meu tio perguntar a ela sobre o fracasso do Senhor em aparecer em junho, de acordo com suas visões. E ela respondeu que havia sido informada na linguagem de Canaã, que ela não entendia, mas que desde então havia compreendido que Cristo retornaria em setembro, no segundo crescimento da grama em vez do primeiro. Durante o outono de 1845, eu estava novamente visitando meu tio Josiah Little em South Windham, Maine. Em uma noite de sábado, em outubro, um grupo de 6 pessoas veio à casa do meu tio para passar o domingo. Entre eles estavam James White e Ellen Harman. Eles não eram casados ainda. Olha só esse negócio aqui, gente. Isso aqui é... Naquela noite, compartilhei o quarto com as senhoritas Mary e Bod, Miss Harman. Ou seja, e a Ellen, né? Ellen falou muito sobre suas visões e eu manifestei um desejo sincero de vê-la ter uma. Na manhã seguinte, domingo, na minha presença e na de outros, Miss Bod repreendeu James White por viajar com Ellen Harman e o acusou de trazer desonra e escândalo à causa de Cristo ao persistir nesse curso. O que essa mulher está falando aqui? Tá, isso aqui é... Tá, algo, a gente não quer entrar em coisas pessoais aqui, tá? Mas isso aqui é muito interessante, tá? É muito interessante. Essa mulher está dizendo o seguinte, que o James White e Ellen Harman, eles não eram casados, mas eles ficavam viajando para cima e para baixo os dois juntos. Tirem suas próprias conclusões, tá? E ela está dizendo, você está trazendo desonra e escândalo à causa de Cristo. Acusou o cara. Olha o que ele respondeu, galera. Olha que pesado que ele respondeu. Ele defendeu sua conduta, afirmando ser seu dever levá-la para que ela pudesse declarar suas visões. Ele respondeu com raiva à repreensão de Miss Bod e negou qualquer intenção de se casar com, abre aspas, aquela pequena coisa deformada, fecha aspas. Que foram suas palavras exatas enquanto apontava para ela sentada em uma cadeira. Meu Deus do céu, cara. Olha o que esse cara falou da futura esposa. Aquela pequena coisa deformada. Meu
tristeza muito forte, cara, porque ela tinha, né, tomado a pedrada no rosto. Forte, forte. Essa mulher, imagine ela ouvindo essas coisas. Essa mulher, ela tinha, né, foi muito traumatizada, tá louco. E por isso que aconteceu também, aconteceu essas doideiras aí. Ela fugia da realidade, né? Entrava num processo de negação forte da realidade e viajava na maionese, porque a realidade era muito dura para encarar. Bom, vamos lá. Na tarde do mesmo domingo, White pregou na casa de Andrew Boyd, a cerca de meio quilômetro da residência do meu tio, e todo o teor de seu sermão foi que a porta da misericórdia, ou seja, a porta da graça, havia sido fechada no 10º dia do 7º mês do ano de 1844. Que daquele momento em diante não haveria mais salvação para os pecadores e que Deus estava se revelando ao seu povo por meio de visões. Ele cria também, está aqui, é claro, ele também cria na questão da porta fechada. Não havia mais salvação para os pecadores. Algum tempo após o término desse serviço da tarde, Mary Boyd, Ellen Harmon e eu fomos a um bosque próximo para um momento de oração. Enquanto eu estava em oração, de repente Ellen Harmon ficou rigidamente prostrada no chão. Miss Boyd imediatamente mandou chamar James White, dizendo que ele era o único que poderia falar com ela durante esses episódios. Depois vocês vão ver o que era a causa desse negócio aí. Causa de doença, né? Doença neuropatológica. Ele e muitos outros correram até o local e ele imediatamente começou a fazer a ela uma grande variedade de perguntas. Seus olhos permaneceram abertos e assumiram um olhar vazio. Às vezes, enquanto respondia às suas perguntas, ela se erguia rigidamente para uma meia posição sentada, apenas para cair de volta rigidamente prostrada no chão. Sua posição no chão parecia tão desconfortável que eu coloquei a cabeça dela no meu colo e a apoiei assim durante todo o evento. Cara, você lendo essa carta, você vê que essa mulher, as declarações dela soam verdadeiras, entendeu? Não, tipo assim, você consegue ver claramente que essa mulher não tá mentindo, ela tá expondo o que aconteceu ali, tá? Vamos lá. Coloquei a cabeça dela no meu colo e apoiei assim durante todo o evento. Muitas das perguntas feitas por White eram relacionadas ao estado espiritual das pessoas que viviam nos arredores. O cara ficava perguntando, James White, o vizinho lá tá em pecado, tá adulterando? Ela respondia. E o outro lá, tá mijando fora do pinico? Ah, esse aí também tá. Olha só o que ela respondeu aqui, ó. Algumas ela declarou estarem bem com Deus, enquanto outras tinham manchas em suas vestes. Foi perceptível, olha isso, foi perceptível que aqueles com manchas eram os que rejeitavam suas visões ou hesitavam em aceitá-las completamente. Ela só falava mal dos caras que não acreditavam nela. Ela até mesmo declarou o destino dos mortos, vendo alguns que foram nomeados por White coroados com grande glória e outros rejeitados por Deus. Meu Deus do céu. Durante esse estado de transe, ouvi Ellen Harmon declarar que Jesus Cristo havia se levantado do assento do trono da graça e entrado no Santo dos Santos nos céus, e que a porta da graça estava fechada para sempre, e que o mundo estava irremediavelmente condenado. Ela também declarou que o diabo havia tomado posse do trono da graça e estava enganando as pessoas que estavam orando pelo Espírito Santo, lançando sobre elas certas influências estimulantes que elas confundiam com o poder do Espírito. Ela repetiu essas declarações várias vezes. Esse estado de transe durou mais de 1 hora, e alguém sugerindo que o orvalho que se acumulava faria com que eles pegassem um resfriado, White disse: acho que será a vontade do Senhor trazê-la de volta. Imediatamente ela se levantou e retomou seu comportamento normal. A galera falou: tá começando a esfriar, né? Tá caindo orvalho, é melhor vocês entrarem, hein? Senão vocês vão ficar doentes. Aí o James White falou: é mesmo, essa mulher ficar doente aqui vai ser ruim. Então, acho que o senhor tá na hora, né? Tá te chamando. Aí ela: opa, acordei. Tá. Pouco depois disso, tanto a confiança, olha só o que ela disse. Pouco depois disso, tanto a confiança quanto o interesse nesse casal fanático desapareceram, pois as visões não eram apenas infantis e sem sentido, mas absolutamente contraditórias. Considerável escândalo foi criado pela intimidade entre esse homem e essa mulher, mas o falatório gradualmente diminuiu após o casamento deles em 1846. Um ano depois eles resolveram se casar, né? Tava ficando feio. Cerca de 1 ano após o incidente relatado.
Sua influência e campo de trabalho em Maine foram perdidos e logo partiram para o oeste, onde conseguiram despertar considerável interesse e um grande grupo de seguidores por meio de seu ensino sobre o sábado. Eles saíram fora de lá, até porque, né, em 1851 Jesus não voltou, eles pregavam a respeito disso, doutrina da porta fechada, toda aquela história. As pessoas começaram a morrer, foi um tiro no pé, não deixavam ninguém entrar no adventismo. Eles saíram de lá, foram para outro local e começaram tudo de novo, pregaram sobre o sábado, e o sábado o povo acreditou, né, na questão do sábado. Enfim, não interessa muito pra gente as fofocas do casal White, mas é muito interessante essa carta dessa Lucinda, tá, gente? Muito interessante, a gente colocou essa carta inteira no livro ali, depois quem adquirir vai ter acesso aí. Profetada número 13. A senhora White. E eu acho que essa carta não existe em português em nenhum outro livro, nenhum lugar, tá? Existe essa carta em português. É bem interessante, é um negócio assim cheio de pérolas aí. Bom, profetada número 13. A senhora White profetizou que Jesus voltaria antes da abolição da escravatura. Olha lá. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Viu o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto o seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não compreendiam as palavras proferidas pela voz de Deus. Logo apareceu a grande nuvem branca. Pareceu-me mais adorável que nunca antes. Nela estava sentado o Filho do Homem. A princípio não vimos a Jesus na nuvem, mas ao aproximar-se esta da terra, podemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. A voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam, saindo esses revestidos de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados no momento, com eles arrebatados no carro de nuvem. Tá. Ou seja, ela está dizendo ali que o escravo vivo, né? Ela viu o escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, as algemas, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não compreendiam as palavras proferidas vindas de Deus. Tipo assim, o que está acontecendo? Aí os escravos. Aliás, esses escravos aí, eles não iriam ser aniquilados? Ela não tinha dito que eles iam ser. Agora ele já está vendo eles diferentes. Eles já arrebentavam as cadeias, né? Não está denotando aqui que eles iriam ser destruídos, né? Como ela disse. Outra contradição, né? E aí, nesse momento, volta Jesus. Então, assim, gente, cadê esses escravos? Cadê esses senhores feudais? Não existe mais escravidão. Não existe, já era. Abolição da escravatura. Tá? A escravidão foi abolida nos Estados Unidos em 1865, galera. Tá? E o Congresso aprovou a 13ª emenda em 6 de dezembro de... A Constituição em 6 de dezembro de 1865. A Lei da Emancipação de Abraham Lincoln foi assinada em 1º de janeiro de 1863 e o Congresso aprovou essa emenda em dezembro de 1865, abolindo a escravidão e a servidão involuntária de uma vez por todas no país norte-americano. Mais um perfeito exemplo de uma falsa profecia declarada ali por Ellen White, né? E assim, é interessante também que o que a gente está elencando aqui, na verdade, tem mais coisa no livro, mas tem mais coisa que a gente também não pôs no livro, porque senão o livro vai ficar muito gigante. E além disso, gente, a gente fica só imaginando, porque isso aqui são coisas que a gente tem por escrito. Agora você imagina as loucuras que essa mulher falou no púlpito, por aí, que ninguém escreveu e ela não escreveu. Entendeu? A maioria, 99% são coisas que ela escreveu. Aí 1% tem que nem a cara dessa Lucinda, né? Mas a gente, enfim, a 99% são coisas que ela escreveu, que a gente prova, que ela criou prova contra ela mesma, né? Mas e as coisas que ela não escreveu, galera? Que ela só falou, liberou por aí, falou pra um, falou, ninguém escreveu. Vocês imaginam? Só dá pra imaginar. Agora, também tem coisa que ela escreveu e que tá encafiada lá no cofre do White State. E que a gente não tem acesso. Eu fico imaginando também o que tem ali dentro, né? Enfim. A última profetada de número 14. Essa aqui acabou em tragédia, tá? Ellen White profetizou falsamente em 1873 a respeito da cura de uma grave doença de um editor da revista Advent Herald na Suécia.
Em 1873, o Sr. Karlstedt, o sobrenome dele, que era o editor ali da revista Advent Herald, ficou gravemente doente após ser diagnosticado com febre tifoide. Ellen White entrou na jogada e alguns outros irmãos foram chamados também às pressas para orar pelo sujeito. O que ela fez? Após a reunião de oração, ela declarou que olha o que ela declarou: que o Senhor estava presente com seu poder de restauração e cura para erguer o Sr. Karlstedt, cuja doença não seria mortal, mas que possuía o propósito de glorificar o Filho de Deus. Ela declarou isso. O que aconteceu? Apenas uma semana depois, o Sr. Karlstedt faleceu, não resistiu e morreu. Tinha um cara lá chamado Charles Lee, que na época era um pastor adventista, presenciou tudo, relatou tudo no seu livro chamado Three Important Questions for Seventh-day Adventists to Consider. Mais uma grave profetada da Sra. White, só que desta vez com um final trágico, né? O pessoal que estava junto, imagina a família dele e tal, criaram ali falsas esperanças e o cara acabou falecendo, né? Bom, gente, acho que ficou claro aqui, né, até agora, que o dom de profecia legítimo da Bíblia passou longe da Sra. White, né? Passou muito longe. Eu já presenciei alguns profetas, pessoas que operam, né, no dom da palavra do conhecimento, por exemplo. É algo muito forte, você vê um profeta verdadeiro, mas tá cheio de falsos profetas por aí. Eu também já vi vários falsos profetas. Esse dom ele é muito raro, não é qualquer um que tem, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, ficar com os pés atrás, até que de fato você comprove, né, que a pessoa, através do tempo, né, com o tempo que vai dizer, entendeu? Se as profecias daquela pessoa se cumpriram, se o cara não, enfim, se não está dando frutos ruins por aí e não está operando por um outro espírito. Então tem que tomar muito cuidado. Mas assim, eles existem, é fantástico, eles servem para edificar a igreja, né? Principalmente para converter o ateu, que quando vê fala, uau, o que está acontecendo aqui? Mas, gente, tomem cuidado e retenham o que é bom. E assim, acho que o dom mais importante que a gente precisa, que é o dom que eu oro para ter, cara, todos os dias eu oro por esse dom, para receber cada vez mais dele, né, que é o dom do discernimento de espíritos. A igreja precisa do dom do discernimento de espíritos, muito importante, para que não caiam nessas loucuras aí, tá? Uma das formas que a gente tem de não cair é através da apologética, para que as pessoas conheçam a Bíblia, interpretem a Bíblia corretamente, não caiam nesses contos aí de falsos profetas, né? Mas ao mesmo tempo, mantenham o coração de vocês aberto, tá? À legítima manifestação do poder de Deus, gente. Porque é lindo quando você vê de fato uma pessoa sendo curada, entendeu? O dom de cura, enfim, o dom da palavra do conhecimento é muito forte você vê alguém liberando uma palavra que a pessoa só ela sabe, entendeu? Só ela sabe, ela não falou para mais ninguém. E o cara fala, pá, é isso aqui e tal, e realmente é. Ou então quando é liberada uma profecia, essa profecia se cumpre, é muito legal. Mas o que mais tem é falso profeta. Então, se cuidem, né? Não caiam em qualquer besteira, mas ao mesmo tempo eu procuro manter sempre meu coração aberto ao poder de Deus, né? Eu tô aberto a isso. Eu não virei um cético frustrado depois que eu saí da Igreja Adventista. Pelo contrário, eu realmente presenciei, né? Várias vezes o poder de Deus, assim, em diversas formas. E também já presenciei falsos profetas. Então o cristão ele tem que estar aberto a isso até para que ele se amadureça, né? Seja amadurecido, conheça o mundo espiritual, conheça os dois lados. Ok, isso aqui é falso profeta, isso aqui é o profeta verdadeiro. Tá aí, você vai navegando nesse mundo aí. Mas um fato mais do que comprovado é que a Sra. White não foi uma verdadeira profetisa, né? Aliás, gente, ela não dizia nem que ela era profetisa, ela se auto-intitulava mensageira do Senhor, que era algo muito mais elevado do que profetisa. Olha o que ela disse. Em alguns casos, as pessoas ficaram intrigadas com a minha declaração de que não me consideram uma profetisa, como mencionado em um discurso em Battle Creek, em 2 de outubro de 1904. Eles perguntam, por que isso?
Minha posição não se, isso é ela falando. Minha posição não se baseia em uma reivindicação, mas sim na compreensão de que eu sou a mensageira do Senhor. Não é que eu sou uma, que eu sou a mensageira do Senhor. Fui chamada na juventude para ser mensageira dele, para receber suas mensagens e transmitir corajosamente uma mensagem clara e determinada em nome do Senhor Jesus. Porque me abstive de reivindicar o título de profetisa? Essa decisão decorre do fato de que nos dias atuais muitos afirmam audaciosamente ser profetas, desacreditando a causa de Cristo. Além disso, meu trabalho abrange muito mais do que o termo profeta engloba. Reivindicar ser uma profetisa é algo que eu nunca fiz. Se outros me chamam por esse nome, não tenho nenhuma controvérsia com eles. Quer me chamar de profeta, me chame, não tem problema nenhum, eu aceito. E finalmente, o que ela diz ali, minha missão abrange o trabalho de uma profetisa, mas não se limita a isso. Ela é muito mais do que uma profetisa. Então, quando ela se declara, naquele outro texto, ela se declarou a mensageira do Senhor, ou seja, não tem mais nenhuma, somente ela. Quando ela se declara como mensageira do Senhor, e ela diz que esse cargo é muito maior do que de uma mera profetisa, o que a Ellen White está dizendo aqui? Ela afirma que o papel dela, além de profetizar, é também apontar aquilo que é certo ou errado referente às interpretações da Bíblia e de como o povo do Senhor deve agir nos últimos dias. Ou seja, para alguém que se diz ser maior do que um mero profeta bíblico, a gente está falando o seguinte, ela está dizendo que ela é maior que o profeta Isaías, que o profeta Daniel, João Batista, Jeremias, Ezequiel, Paulo, Elias. Então essa história que você vê que os adventistas falam, não, ela se equipara a uma profeta não canônica, né? E dão alguns exemplos lá na Bíblia de profetas não canônicos. Não, senhor. Ela está dizendo que ela é maior do que os profetas canônicos. Sim, é o que ela está dizendo aí. Que o trabalho dela, olha só. Meu trabalho abrange muito mais do que o termo profeta engloba. Palavras dela. Entendeu? Então não caia nessa coisa aí que os adventistas tentam te enganar. Enfim. Até porque ela, né? Ela diz ter recebido o dia e a hora da volta de Jesus, coisa que nem Jesus tinha recebido. Então ela é maior que todos esses profetas e, quiçá, até que maior que o próprio Jesus em certos aspectos, né? Enfim, gente, a verdade é, se ela se coloca nesse patamar, nessa posição tão alta e hierárquica espiritual, nós temos que colocar para ela também uma exigência ainda mais alta do que o dos profetas canônicos. Ou seja, se ela é quem disse que ela diz ser, ela não poderia ter, obviamente, nunca ter errado nenhuma profecia, como ela errou. Se os profetas canônicos não erraram, ela muito menos, certo? E aqui a gente apresentou 14 profetadas dela. Ela não poderia nunca ter plagiado como ela plagiou, que a gente já mostrou ali para vocês. Ela não poderia ter mentido, manipulado, enganado, como ela fez em diversas ocasiões, que a gente vai mostrar. Algumas coisas a gente já mostrou, outras a gente vai mostrar ainda. E principalmente ela não poderia ter escrito nenhuma vírgula contra as escrituras, como a gente mostrou para vocês nos últimos 2 vídeos, as heresias de Ellen White. Então, assim, gente, o que eu posso dizer para vocês? Eu vou, na verdade, pegar de novo os escritos dela para jogar aí para vocês e incluir ela nessas lacunas que ela mesma inseriu ali, né? Olha só. Isso é ela escrevendo. Minha obra dos últimos 30 anos carrega o selo de Deus ou o selo do inimigo. Lembra aquela primeira questão das 3 problemas lá no primeiro vídeo? Não há trabalho pela metade nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. O que ela escreveu também. Esses livros, contendo as instruções que o Senhor me deu durante os últimos 60 anos, contêm luz do céu e suportarão o teste da investigação. Mais uma falsa profecia aqui, 15ª profetada. Não passou do teste da investigação, Ellen White. A gente acabou de mostrar. Então, gente, para finalizar, a Igreja Adventista declara o seguinte sobre os escritos dela. Olha só. Nossa posição sobre os testemunhos é como se ela fosse a pedra principal de um arco. Se a removermos, não há um ponto lógico de parada até que todas as verdades especiais da mensagem sejam perdidas.
Nada é mais certo do que isso. Essas mensagens e as visões estão interligadas. Ou elas ficam todas de pé juntas, ou elas caem todas juntas. Sendo assim, de acordo com o que a gente leu, esses últimos 3 textos, a gente só pode chegar à seguinte conclusão e veredito final sobre a literatura de Ellen White. Os escritos dela vieram diretamente de Satanás e não de Deus. Todos eles devem cair, de acordo com a própria Igreja Adventista. Ou seja, devem ser retirados de circulação imediatamente e seus membros devem ser alertados, inclusive pela própria instituição, de que eles devem ser sumariamente descartados, gente. Isso é para o próprio bem dos membros, né? Então ela não foi apenas, Ellen White não foi apenas uma mera falsa profetisa, como temos centenas, milhares aí hoje. Mas ela foi também uma falsa mensageira, que é um cargo espiritual muito mais alto do que o de um mero falso profeta, que recebia mensagens ali de outros senhores. No caso dela, potestades e principados malignos, né? Então, gente, esse é o veredito final dos escritos dela, que a gente chegou à conclusão até agora. Calma, estamos só no vídeo 5. Temos mais 10 vídeos ainda pela frente. Espero que você suporte, amigo adventista, assistir todos, porque vai ficar pior. Parece impossível, mas vai ficar muito pior. Muito pior. Então vocês não podem perder, gente. Daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, mais um episódio. Aí sim a gente vai entrar nos devaneios de Ellen White no próximo capítulo, no próximo vídeo. Creio que vocês vão gostar bastante. Vai servir de mais uma peça no quebra-cabeças aí da série Descortinando o Adventismo, para vocês verem de fato, né, quem foi Ellen White e toda essa questão aí do ministério dela, que ainda influencia muita gente nos dias de hoje, infelizmente. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, no descortinandoadventismo.com você consegue adquirir os 3 volumes da série. Na Amazon também você consegue. E também não se esqueça da promoção. Vai lá agora rapidinho, comenta no vídeo, se inscreve aí no canal e curta o vídeo. E também jogue lá a sua foto no Instagram, nos stories. Me marque a foto mais criativa. Agora para esse vídeo, a foto mais criativa vai receber o livro, o Descortinando volume 3, Descortinando Adventismo volume 3, aí no conforto da sua casa, totalmente gratuito, 0800. E vai te chocar, amigo, porque isso aqui eu diria que é apenas o que? 30%, 20% do livro, né? Então tem muito mais coisa. Tá muito forte, tá bom, gente? É isso, muito obrigado, um grande abraço, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus e até daqui a 2 dias às 8 horas da noite. Valeu! Eu amo a tua presença, você me faz tão feliz.